Visita noturna no sítio. Meu nome é Luiz e nasci no interior de São Paulo, quase na divisa com Minas Gerais. A cidade onde nasci é bem pequena. Na época, mal passava dos 40 mil habitantes. Era um lugar tranquilo, acolhedor, cercado por matas, fazendas e muita zona rural. Por ser uma cidade interiorana, cercada por sítios e fazendas afastadas, sempre ouvíamos histórias de lendas antigas e causos estranhos. Essas histórias fazem parte do cotidiano local e muitos moradores relatam, até hoje, experiências sobrenaturais. Apesar disso, eu mesmo nunca dei muita atenção para essas coisas. Na verdade, até hoje sou bastante cético quando o assunto é o sobrenatural. A família do meu pai sempre foi enorme. Com todos os agregados, facilmente passávamos de 30 pessoas. E todo mundo adorava se reunir, fossem festas, feriados, aniversários ou qualquer outra ocasião. Um dos meus tios, irmão do meu pai, tinha um sítio muito grande, afastado uns 20 quilômetros da cidade. Era lá que aconteciam a maioria desses encontros familiares. Parte do trajeto até o sítio era por estrada de asfalto, mas a outra metade era toda de terra batida, cruzando vários outros sítios e propriedades até finalmente chegar no dele. O sítio era bastante isolado, cercado por mato e uma pequena represa, o que fazia o acesso ser difícil, principalmente à noite ou em dias de chuva. Apesar de tudo, havia energia elétrica, mas era comum faltar luz por qualquer probleminha. Bastava um vento mais forte ou uma queda de árvore nas redondezas. Não havia telefone fixo por lá, e celular naquela época era algo que parecia quase ficção científica. Em dias normais, a viagem até lá levava quase 1 hora. Como o sítio não ficava exatamente perto, era bem comum que alguns de nós passássemos a noite por lá durante esses encontros, em vez de ir e voltar para a cidade, gastando tempo e combustível. Naquela época éramos todos crianças, meus primos e eu, e a gente vivia se estapeando e brigando para ver quem ia dormir no sítio. Nem todo mundo podia ficar porque a casa não comportava tanta gente. Sempre tinha alguns de nós que voltavam para a cidade no fim do dia por falta de espaço. Então dormir lá virava quase um prêmio. Numa dessas vezes, durante um final de semana, eu e meus 2 primos mais novos, vamos chamá-los aqui de João e Maria, conseguimos convencer nossos pais a deixar a gente dormir no sítio com meus tios e alguns outros adultos da família. Lembro-me perfeitamente do ano. Era 1990. Guardei essa data na cabeça porque numa das noites estava passando uma reprise do show do Hollywood Rock na televisão. As apresentações me chamaram a atenção, mesmo sendo tarde da noite. Lá no sítio, era comum deixarem as crianças ficarem acordadas até horários meio impróprios para nossa idade. Naquela noite, nossa tia, esposa do meu tio, dono do sítio, deixou que dormíssemos numa barraca de camp que ele havia montado especialmente para nós. A barraca foi armada embaixo de um pinheiro gigantesco que ficava bem em frente à casa do sítio e que, ao longo dos anos, tinha servido de sombra para muitas conversas e brincadeiras da família durante as reuniões. Ao redor da casa havia uma piscina grande de azulejo que, apesar de ser ótima para se refrescar, tinha alguns azulejos quebrados que, de vez em quando, acabavam cortando o pé de algum desavisado. Havia também um pomar enorme, repleto de árvores frutíferas e um jardim todo gramado que se espalhava em volta do pinheiro. Toda essa área era cercada por uma cerca alta e bem fechada de madeira, com apenas um portão pequeno para pedestres. Carros não entravam ali, ficavam estacionados num terreno fora da cerca. Meus tios tinham o costume de trancar esse portão com cadeado sempre que escurecia. Fora da cerca, tudo o que se via eram pastos a perder de vista e, mais distante, um curral usado para o gado. Terminamos de assistir a reprise dos shows e nos preparamos, meus 2 primos e eu, para dormir na barraca. Pegamos cobertores, travesseiros, uma lanterninha pequena que sempre ficava no sítio e, depois de ouvir um longo sermão da nossa tia, nos lembrando para não ficarmos acordados até tarde, não fazermos bagunça e, principalmente, não ficarmos zanzando pelo jardim escuro, finalmente seguimos para a barraca. Nosso tio nos acompanhou até lá e avisou que apagaria as luzes da casa e do jardim, mas que ficaria dormindo na sala perto da porta. Se qualquer coisa acontecesse, era só chamá-lo que ele viria até nós.
Com as luzes apagadas, esperamos em silêncio por um tempo até termos certeza de que todos já estavam dormindo. É claro que não iríamos obedecer e dormir direto. Ligamos a pequena lanterna e saímos lentamente da barraca para explorar o pomar. Andávamos devagar, iluminando as árvores, e, como um bom primo mais velho, comecei a inventar umas histórias de terror. Bem ruins, na verdade. Eu nunca fui muito criativo, mas adorava ler, então misturava um pouco das coisas que lia com bobagens que inventava na hora. Meus primos, apesar de mais novos, não eram medrosos e logo entraram na brincadeira também. Ficamos nisso por uns 30 minutos, rindo e tentando assustar uns aos outros. Mas o pomar logo perdeu a graça. Não tinha muito o que fazer ali, e acabamos decidindo voltar para a barraca. Ainda ficamos mais um tempo acordados, inventando histórias, até que minha prima adormeceu primeiro. Eu e meu primo ainda tentamos resistir ao sono, mas logo acabamos dormindo também. Na barraca dormíamos enfileirados, eu em uma ponta, meu primo no meio e minha prima na outra ponta. Eu devia estar muito cansada porque nem percebi a hora que adormeci, e também não faço ideia de quanto tempo se passou. Não sei dizer que horas eram quando acordei, mas foi com muita dificuldade e com um grito desesperado da minha prima. Ela simplesmente gritou. Ainda meio sonolento, confuso, só consegui entender o final do que ela dizia. Lá fora! Meu primo começou a acordar também, ainda meio grogue, enquanto eu, ainda confuso, perguntei mais uma vez. Maria, o que foi? Ela respondeu com a voz tremendo. Tem algo lá fora. Eu senti uma mão empurrando o plástico da barraca e me cutucando forte. O que aconteceu na sequência, para mim, ainda é um misto de pavor, torpor por ter acordado de repente e confusão pela falta de luz. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. Não sei dizer exatamente quanto tempo tudo durou. Lembro apenas de flashes, sensações desconexas. Pode ter sido 10 segundos ou 2 minutos, eu realmente não sei. De repente, algo do lado de fora começou a empurrar o plástico da barraca freneticamente, como alguém tentando sair de dentro de uma piscina coberta por uma lona, em completo desespero. Arranhava, apertava, tentava achar uma brecha. Aquela mão, ou pata, ou sei lá o quê, subia e descia pelo tecido como se procurasse um buraco, como se tentasse rasgar a lona de qualquer jeito. Junto com o som de algo raspando na lona, começou também um barulho gutural, desesperado, abafado, como se o que estivesse lá fora estivesse procurando por ar. O som parecia de alguém engasgado, sufocando, mas ao mesmo tempo havia algo de sinistro, algo que claramente não era humano. Nós três começamos a gritar descontroladamente. Nos abraçamos de qualquer jeito, sem nem enxergar direito, porque o escuro era total. E ninguém conseguiu pensar em lanterna, em sair correndo ou em fazer qualquer outra coisa. Estávamos entregues, desesperados, sem saber o que estava acontecendo. Os arranhões, os barulhos, a respiração pesada, tudo continuava, sem parar. E por alguns segundos, ou seriam minutos, eu comecei a ter certeza de que aquilo ia conseguir entrar. E então eu não sentiria mais nada. De repente percebi que estava de olhos abertos, porque vi a luz do jardim e da casa se acender. Nesse momento, entre o medo e a confusão, eu vi uma sombra, um vulto do lado de fora da barraca. Era disforme, irregular, mas parecia humano. Embora, sinceramente, eu não tenha certeza até hoje. O vulto sumiu numa velocidade que parecia irreal. Segundos depois, ouvi meu tio gritar. O que está acontecendo aí? Nós ainda estávamos gritando, em completo pânico, quando ele correu até a barraca. Logo em seguida, o zíper da barraca se abriu. Fácil, sem esforço. Foi aí que me dei conta. O que quer que estivesse lá fora antes, nunca tentou abrir o zíper. Se quisesse entrar, teria conseguido. Entre soluços desesperados e frases cortadas,
Saímos da barraca, olhando assustados para todos os lados, mas não havia nada ali. Tentamos explicar para o meu tio e para minha tia, que agora também havia acordado e vinha ao nosso encontro, o que tinha acontecido. Mas eles não conseguiam entender direito. Fosse por causa dos nossos gritos e choros, fosse porque o que aconteceu era simplesmente inacreditável. Minha tia, ainda sem entender direito, chegou a ficar brava com meu tio, achando que ele tinha pregado uma peça na gente. O que era medo e confusão logo começou a virar discussão, no meio do jardim, no meio da madrugada. Enquanto meus tios discutiam e agora outros adultos começavam a chegar acordados pelo barulho, nós percebemos outro som, um barulho vindo lá de longe, do curral. De repente, os animais, cavalos, vacas, bois, começaram a fazer barulho no curral como se algo tivesse assustado todos ao mesmo tempo. Ouviam-se relinchos, mugidos, estalos de madeira e então o som das patas em disparada. Eles saíram correndo pelo pasto em várias direções, completamente descontrolados. Não conseguimos ver nada porque lá não havia luz, mas ouvimos tudo muito bem. O que nos assustou e assustou também os animais naquela noite, até hoje permanece um mistério. Ninguém mais dormiu naquela noite. O sol não demorou a nascer e assim que amanheceu, meus tios e os outros adultos saíram para ver o que tinha acontecido. Havia marcas de terra e grama pisoteadas em volta da barraca, como se algo muito pesado tivesse andado ali, pressionando o chão com violência. Mas era impossível dizer o que exatamente havia passado por ali. No curral, encontraram tudo bagunçado, ferramentas e objetos derrubados, espalhados pelo chão. Os animais, pelo menos, estavam bem. Fora isso, não encontraram mais nada. Ficamos no sítio durante aquele dia, mas foi diferente. Não houve brincadeiras, não houve crianças na piscina, houve apenas silêncio, medo e dúvidas. Voltamos para casa no meio daquela tarde. Aquela também foi a última vez que dormi no sítio. Poucos meses depois, meu tio faleceu. Minha tia se afastou um pouco da família e nunca mais fomos convidados para nos reunirmos lá. Falo disso hoje com saudade porque eu adorava aquele lugar. Adorava tudo que vivi lá, exceto por aquela visita noturna que, infelizmente, me fez uma segunda visita anos depois.